que a terra era sem forma e vazia. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a primeira imagem que nós temos desse universo é algo disforme, algo sem conteúdo, e o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Lá no capítulo 1, versículo 6, Deus vai surgir algo sólido. Aparece a porção seca. Depois, Deus coloca animais nas águas, animais aquáticos, animais aéreos, animais terrestres, e Deus então coloca o homem. Até o final do capítulo 1 de Gênesis, nós temos a terra com os seus habitantes. Mas, logo nos 6 primeiros capítulos, a gente vê que devido à liquidez moral existente na terra, a liquidez social e a liquidez espiritual que a humanidade tomou, por causa disso, tudo ficou líquido novamente. Quando foi? Quando foi? Quando? No tempo de Noé. O que cobriu a terra no tempo de Noé? Água. Antes no processo de criação, a terra era sem forma e vazia, tudo estava cheio de água, mas Deus fez uma separação entre as águas de cima, as águas de baixo, surgiu o espaço sólido, e no espaço sólido Deus colocou os seus seres criados, mas depois desses seres criados foram tomando o seu próprio caminho, e por causa dessa liquidez moral, social e espiritual, Deus trouxe juízo. E juízo vem exatamente na forma de água. Vamos ao texto bíblico, Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 5. Os versículos de 1 a 4, que eu não vou ler com vocês, apresenta uma das grandes dificuldades hermenêuticas das Escrituras. É aquele texto que diz que quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, então assim nasceram os gigantes. E aí nós teríamos que trabalhar todas as várias possibilidades de tradução deste texto. Uma das possibilidades bem interessantes, ao meu ver, é que a Bíblia narra Abel e Caim, como Caim mata Abel, como depois Deus dá no lugar de Abel, Deus dá Sete, e depois Deus dá a Sete Enos, e diz que no tempo de Enos o homem começou a invocar o nome do Senhor. Final do capítulo 4. Então nós temos uma percepção de duas linhagens, a linhagem de Caim, que é uma linhagem ímpia, uma linhagem que segue os seus próprios instintos, os seus próprios impulsos, e uma linhagem de Sete e Enos, quando eles começam a invocar o nome do Senhor. Nessa linhagem de Enos, nós temos Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E nessa linhagem, nós vamos chegando até a figura de Noé. Então, uma das possibilidades desses 4 primeiros versículos é que os chamados filhos de Deus são a linhagem de Sete, uma linhagem piedosa, e os chamados filhos dos homens, a linhagem de Caim, uma linhagem ímpia. No entanto, essa linhagem piedosa, ela se amalgama, ela se une, ela se junta com a linhagem impiedosa, e vai havendo degeneração, vai havendo corrupção. Aí você vai entender por que Deus foi tão duro com Israel na questão dos chamados casamentos mistos.
como é que o israelita não deveria se casar com alguém de fora do povo, porque senão viria, veja, é ruim, mas a verdade é assim, ninguém contamina o outro com doença, com saúde, a gente só contamina com doença. As más companhias corrompem os bons costumes, diz as Escrituras. As más companhias corrompem os bons costumes. Então você tem uma linhagem piedosa se misturando com essa linhagem ímpia, e você vai tendo, por causa disso, uma degeneração, ou usando a palavra do texto que a gente vai ler agora, uma corrupção, um estrago, uma diluição dessa humanidade. Tendo explicado isso, vamos ao versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus toda a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Até aí. O texto começa dizendo que Deus viu. O que Deus viu está em total oposição ao que Deus viu em Gênesis 1:31. Após a criação, viu Deus que tudo era bom? Não. Viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom. Mas agora, Deus olha e Deus vê 3 realidades. Deus vê a maldade. Diz o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus viu a maldade, Deus viu o dano, Deus viu o estrago, Deus viu o prejuízo, Deus viu que tudo estava ruim. Se em Gênesis 1:31 Deus viu que tudo estava muito bom, agora Deus viu que tudo estava muito ruim. Essa palavra maldade, ela não tem só e não tem primariamente uma conotação moral, o mal praticado. Ela tem a ideia do mal manifesto, do mal, do dano, do prejuízo. Do prejuízo. Diz que essa maldade havia aumentado na terra, havia uma extensão dessa maldade, não era uma maldade localizada, não era uma maldade de uma classe, não era uma maldade de um povo, não era uma maldade de um grupo, era uma maldade que se havia multiplicado em toda a terra. Eu acho que a gente viveu em 2020, algo que nos ilustra bem isso, né? Quando a chamada pandemia, algo que pegou a terra, e aí você diz, cara, eu vou para cá, não adianta, lá tem, vou para lá, lá também tem, vou para lá, lá também tem. O pecado, ele estava extensivamente sobre toda a terra. Mas diz ainda que o pecado, a maldade estava numa intensidade. Diz que continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E essa palavra desígnio, ela é uma palavra ligada também, por exemplo, diz Deus formou o homem.
Deus formou o homem do pó da terra. É a mesma palavra. Ela está dizendo que tudo aquilo que o homem formava, tudo aquilo que, não está falando só de pensamento, de intenção, de sentimento, mas está dizendo que a obra do homem era uma obra de maldade. Era uma obra de maldade. Diz também no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus. Versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser humano, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A ideia aí é a ideia de deteriorada, apodrecida. Pensa você num tomate podre, em que você olha e fala, cara, isso aqui ainda é tomate, mas não presta mais. Quando você mete a mão na banca para pegar um tomate, sem querer teu dedo entra, você fala, eca, nossa, isso aqui já era. Esse tomate aqui já era. A terra estava deteriorada, apodrecida. Deus decidiu jogar no lixo o que já estava estragado. Quando Deus decidiu destruir, Deus não decidiu destruir por um ato meramente arbitrário de Deus. A terra é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Se eu quiser destruir, eu destruo. Se eu quiser manter, eu mantenho. Eu sou Deus, né? Uma posição meramente vaidosa. Não. O que Deus decidiu fazer com a terra é porque a terra já estava corrompida, já estava estragada, já estava líquida. Ainda nesse versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando a gente fala em violência, a gente logo pensa em assassinato, briga, confusão. Mas, novamente, a palavra aqui, ela tem a ideia de injustiça. Cada um não estava recebendo aquilo que era devido. Porque no Velho Testamento, a ideia de violência é uma ideia extremamente social. Não é uma ideia moral, é uma ideia social. A humanidade está sendo violentada quando as pessoas não estão recebendo aquilo que é seu direito, aquilo que é sua necessidade, aquilo que é sua carência. Existe uma violência. Então Deus olhou e Deus viu uma humanidade cheia de maldade, cheia de toda prejudicada, toda danada, toda lascada, toda ferrada. Deus viu que a terra estava corrompida, deteriorada, apodrecida, e Deus viu que a terra estava cheia de violência. Cada um não estava recebendo aquilo que era devido. O que Deus vê na terra hoje? Deus vê uma terra, tanto no sentido social, como no sentido ecológico, uma terra preservada ou deteriorada. Deus vê uma humanidade apodrecida, corrompida. Deus vê uma humanidade justa. O que Deus vê na terra hoje? Por aquilo que Deus viu, Deus tomou uma decisão. E a decisão de Deus começou por uma realidade interna a Deus. E dessa realidade interna a Deus, ele expressou um ato. É como o amor. Deus, primeiro, ele é amor, e por ele ser amor, ele manifesta amor nos seus atos. Mas Deus, ele não é só amor, Deus é justo também. E essa justiça de Deus provocou em Deus uma reação que Deus teve os seus atos à luz disso. Então, o que diz aí no versículo 6? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que Deus viu, Deus se entristeceu. Às vezes a gente acha que as coisas que acontecem na terra não afetam Deus. Deus fica triste.
Deus ficou tão triste, que o autor sagrado, ele usa aquilo que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, uma forma de homem, uma forma humana, uma forma da realidade humana para expressar a realidade divina. Quando diz que Deus se arrependeu, não está dizendo que Deus fez assim, nossa, que besteira eu fiz, errei, não devia ter feito, não é isso. Está dizendo que o sentimento de tristeza que dominou o coração de Deus é um sentimento semelhante ao sentimento de arrependimento que há no homem. E diz que o coração de Deus ficou pesado. Interessante. A mesma palavra, lá em 3,16, quando fala assim, a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores, darás filhos. Dores, a palavra é a mesma. No versículo 17, Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. É a mesma palavra. Então, aquilo que Deus disse que aconteceria com o primeiro casal, com Adão e Eva, em dores e fadigas, agora Deus experimenta no seu próprio ser. Deus ficou com o coração dele pesado, por causa daquilo que estava acontecendo. Aconteceu com Jesus também, né? Jesus chorou sobre Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos, e vocês não quiseram. O nosso Deus é um Deus que chora. O nosso Deus é um Deus que fica com o coração pesado, fica com o coração fatigado, com o coração entristecido, porque a sua humanidade não lhe dá o reconhecimento. Nossa, Paulo, a humanidade não dá o reconhecimento e Deus faz muxoxo? Ninguém liga para mim. Não é isso. Não é isso. Vamos pensar no Bruno. Uma pessoa doente, com uma doença muito séria, procurou Bruno. E Bruno vai e dá para a pessoa toda a explicação, todo o diagnóstico e toda a terapia. E a pessoa vira para ele e fala assim, não está nem aí. Não está nem aí com o que você sabe ou deixa de saber, eu vou tocar a minha vida. Bruno vai para casa feliz da vida? Vai com o coração pesado. Pesado por quê? Só porque a pessoa, não me ouviu, não deu atenção para mim, eu falei, fiquei chateadinho. Não! É porque o que está em jogo ali é a vida da pessoa, e a pessoa na sua tolice, na sua cegueira, na sua iniquidade, não dá atenção para aquilo, e vai morrer. E se não morrer, vai ficar prejudicado. Quando fala aqui desse coração pesado de Deus, não há vaidade, não há um Deus que é como o Deus dos gregos, que ficava machucadinho e jogava raio na cabeça das pessoas, porque estava chateado. Nós temos aqui um Deus santo, um Deus que ama, e um Deus que quando vê a humanidade virando costa para Ele, e por causa disso, enfrentando o que está enfrentando, Deus sabe do que vem, da dor, da angústia, do sofrimento. E Deus participa dessa dor, dessa angústia e desse sofrimento. E aí Deus vai para uma medida terapêutica extrema. Extrema. Se a gente tivesse que fazer um paralelo, faríamos o paralelo com a amputação de um membro. Olha, para você sobreviver, a gente vai ter que amputar a tua perna. É extremo. Mas ou é assim, ou é nada. Diz aqui que Deus, voltando ao capítulo 6, versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus decidiu extinguir o homem da face da terra. Mas Deus não decidiu isso por mero capricho. Deus decidiu porque o tomate já estava podre. Não servia mais. A decisão de Deus para a atualidade é uma decisão de Deus semelhante. Eu quero chamar você a ouvir, não precisa abrir a Bíblia não, mas ouça o que através de Pedro nós lemos. 2 Pedro capítulo 3, versículos 4 a 9. Pessoas diziam assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está contestando aquelas pessoas que diziam: nada, Jesus disse que viria, nem nada. Meus pais já morreram, meus tios já morreram, uma geração já passou, outra geração está chegando, alguns já estão morrendo, ele não veio, ele não vem mais. E aí Pedro lembra exatamente esse fato do mundo que é criado pela água, o mundo que é julgado pela água, e diz que esse mesmo Deus que disse e que fez, esse mesmo Deus está entesourando a terra para o juízo. E aí ele diz: lembrem de uma coisa, não é porque está demorando que não vem, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Cada geração tem um desafio diante de si, o desafio de manter-se na expectativa, mesmo que o meu avô já tenha ido, o meu pai já tenha ido, irmãos meus já tenham ido, eu logo posso ir, mas ter essa certeza de que o tempo do cumprimento da promessa de Deus chega. E cada geração tem que deixar a geração seguinte preparada para isso. Tá? A tua geração tem que estar preparada para isso. Um dia você vai olhar, nenhum de nós estaremos aqui. Já teremos partido. Você já será uma senhora. Talvez Jesus tenha voltado ou ainda não. Mas cabe à tua geração manter a expectativa da volta de Jesus. Viu, Dani? A geração de vocês tem que estar preparada. Porque senão o mundo vai dizer: não muda nada, Jesus volta nada. Que esse papo furado? Viva a tua vida, curte a tua vida. É assim que as coisas são, né? Pensam as pessoas. Muito bem, voltando a Gênesis 6, diante dessa decisão, qual foi a instrução de Deus? A instrução. No versículo 8, depois de dizer da tristeza de Deus e da decisão de Deus, Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. 3 aspectos sobre Noé que a Bíblia fala. Primeiro, que Noé achou graça diante de Deus. Quando a Bíblia fala que Noé achou graça, não está dizendo: deixe suas crianças se assentarem, professoras entrem com elas, se assentem. Isso. Quando diz que Noé achou graça, está dizendo que tudo aquilo que Deus fez, não é porque Noé era bom, Noé era santo.
Está dizendo que fez porque Deus com graça olhou para Noé, assim como Deus com graça olhou para Ló naquela questão de Sodoma e Gomorra, e assim como Deus com graça olha para cada um de nós. Essa é a primeira verdade. Nenhuma decisão divina é por mérito humano, por Noé, porque Noé era como toda a Bíblia diz, não há homem justo, não há sequer um, não há quem faça o bem, não há ninguém reto. Noé era assim. Diz também que Noé era justo entre os seus contemporâneos. Ou seja, comparado com a geração de Noé, Noé era justo. Comparado com a lei de Deus, Noé tinha as suas iniquidades. Mas comparado com a geração de Noé, ele era um homem justo, era um homem reto para com as pessoas. Diz também que Noé era íntegro. E aqui fala da relação dele com Deus, ele era sincero, ele era íntegro para com Deus. E também diz que Noé andava com Deus, assim como Enos andou com Deus, assim como Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus. Essas 4 características de Noé trouxeram o favor de Deus sobre ele. E aí, Deus instrui Noé a fazer uma arca. A palavra arca não se refere a navio, a barco, mas se refere a baú. É a mesma palavra do cesto que Moisés foi colocado. O cesto não era um instrumento de navegação para Moisés. Não era um instrumento de navegação para Noé. Era um instrumento de proteção. Era um baú para ele ficar protegido daquilo que estava do lado de fora. A arca era o único ponto de solidez no meio de toda aquela liquidez existente na face da terra. Tudo líquido, tudo água, mas a arca havia a possibilidade de algo sólido. A arca foi uma figura de Cristo, porque Cristo é o único meio de salvação. Cristo é a oferta da graça de Deus, e Cristo é uma oportunidade que tem fim. Porque na arca, diz o texto de Gênesis 6, Gênesis 7, após Noé entrar na arca, Deus fechou a arca por fora. Noé não podia abrir a arca. A porta fechada que protegia Noé, a porta fechada impedia que os de fora entrassem também. Essa oportunidade da salvação que é em Cristo, ela não é uma oportunidade infinita, tem fim. Por isso, na sua relação com Deus em Cristo, você não deve deixar para depois, você não deve deixar para amanhã, você não deve deixar para mais para frente, porque a oportunidade, ela tem fim. Fechemos essa mensagem perguntando, o que nós temos a ver com isso? Primeiro, nós vivemos em meio a uma humanidade arrogante e degenerada, líquida em sua consistência. O que tem a ver com a gente é que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade sem valores, sem temor, sem compromisso, é uma sociedade líquida, é uma sociedade arrogante, é uma sociedade degenerada. A segunda conclusão é que Deus avisa do juízo a essa sociedade e oferece uma tábua de salvação. O evangelho é chamado de evangelho porque é boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia para você que é pecador? A boa notícia é que a porta da arca ainda está aberta. E que ou você crê na palavra e adentra a arca, ou você descrê na palavra e fica do lado de fora para receber o juízo de Deus. Cabe a você crer ou não crer. Eu volto a Pedro, porque Pedro, ele nas suas 2 cartas cita Noé. Na primeira carta de Pedro, capítulo 13, versículos 18 a 21, Pedro fala assim:
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a saber, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Pedro fala de que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Nós temos 2 possibilidades aqui, dos espíritos em prisão. Uma possibilidade, se nós entendermos Gênesis 6, de 1 a 4, os filhos de Deus como sendo anjos caídos, que coabitaram com mulheres, nessa tentativa constante dos espíritos malignos de incorporação. Os espíritos malignos, eles sempre querem possuir um corpo, por isso que a gente fala de possessão demoníaca, né? Se a tradução nossa, de Gênesis 6, de 1 a 4, for a tradução de espíritos, anjos caídos, aqui espíritos em prisão são anjos caídos, a quem Jesus anunciou juízo. Se Gênesis 6, de 1 a 4, são os descendentes de Caim, em oposição aos descendentes de Enos, Sete e Enos, então, aqui está se referindo àquela geração de Noé, que enquanto Noé construía a arca, as pessoas zombavam de Noé, descriam da mensagem de Noé, não davam atenção, e por causa disso, morreram. E agora Cristo vai até este mundo dos mortos, quando Jesus morre, antes de ressuscitar, e fala para eles: eu te disse, estão condenados por causa disso. A pregação de Cristo aos espíritos em prisão não é uma pregação redentora, de, aceita agora e você vai sair do inferno e vai para o céu. Não, é uma pregação justificadora. E nós somos chamados a isso, porque nós estamos vivendo aquela mesma época em que a mensagem, em que a arca de Noé está sendo preparada, em que a porta da arca está aberta, e nós somos chamados a isso. Mas se nós não damos atenção a isso, se nós não cremos, um dia nós olharemos para Jesus face a face, como aqueles espíritos em prisão olharam, e nós vamos ter que receber uma condenação. Por isso, não brinque com tua alma, não brinque com o teu destino eterno, não dê ouvidos ao lero-lero que você ouve ao teu redor, que isso nada a ver, que isso, a vida é só isso aqui, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não faça isso, porque somente crendo é que você pode participar da única sociedade verdadeiramente sólida, que não é a sociedade humana, é a sociedade da Trindade. Em João 17, Jesus ora que eles creiam, para que eles sejam um, como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a minha glória, eu dei-lhes a tua glória, para que eles sejam um. Queridos, se você constrói a sua vida em cima da sociedade humana, buscando o reconhecimento buscando os valores buscando as riquezas você corre o risco sério de chegar na última hora e você estar pisando em água. E aí eu lembro de um outro camarada na Bíblia. Ele já conhecia Jesus.
Ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele quis andar sobre as águas. Mas quando o bicho pegou para o lado dele, quando o vento bateu, ele teve medo. Ele afundou. E ele só não morreu porque a graça do Senhor estava com ele. Eu sou Pedro. Você é Pedro. Mesmo que a gente conheça Jesus, se nós não andarmos com Ele, quando o vento bate, quando o raio vem, quando a onda levanta, nós sentimos afundar. E se nós não tivermos algo sólido no que nos apegar, nós morremos afogados nessa vida. Eu gosto muito de pensar na comunidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, que se abriram e chamaram para essa mesma comunidade, homens e mulheres pecadores, para que fossem um com Ele, e para que pudessem desfrutar da solidez da divindade, em oposição à liquidez da humanidade. Quando a Bianca lia o texto de Colossenses, falou que Jesus é o cabeça da igreja. Naquela hora meu coração se encheu de regozijo. Eu disse, quem é o cabeça sobre mim é o meu Cristo. É o meu Cristo. Isso é maravilhoso. Portanto, dois convites. Para você que ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Para você que já tem ouvido essa mensagem, mas fica marcando bobeira, marcando toca. Fica esperando o dia melhor, o dia de amanhã. Fica querendo curtir um pouquinho mais da sua vida. Deixa de ser tolo. Deixa de ser tolo. Volta para o Senhor já, antes que a porta se feche. Para você que já tem estado com o Senhor, não se permita ser levado por esse zum, 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 por esse canto de sereia que a humanidade tem. Volta os seus olhos para Deus e para a palavra. Viva de acordo com isso, porque é só assim que você não participa do juízo, mas participa da salvação. Amém? Amém.